Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês pediram e aqui vocês sabem, né? Vocês que mandam. Eu sou enrolado, mas uma hora sempre sai o que vocês pedem. Hoje, sim, o comparativo de Nivus com o Pulse, o último lançamento. Os vídeos, né, estão indo bem, então vamos continuar falando dele, que é o que o povo quer saber. Bom, pessoal, hoje é vídeo de comparativo do Nivus com o Fortline, tá? O motor 1.0 TSI com 128 cavalos e a gente vai usar o configurador das duas montadoras para poder fazer esse comparativo. No configurador da Volkswagen, eles não pedem localização, então acredito que essa seja realmente a tabela nacional do carro. E aí São Paulo, que paga mais caro, né? Depois eles devem ter alguma observação ali em questão de preço. Ambos os carros na cor preta, que é a única que não paga, tá? A cor preta em ambos os carros é a única que não tem valor adicional. Como é a versão de entrada, né, do nosso Nivus contra o Pulse tem várias versões. Então, a versão que chegou com o preço mais próximo foi a Audace. A Audace que está ali em torno de uns R$ 2.000 a mais. Deixa eu baixar aqui para vocês verem o preço. Preço aqui embaixo, ó, 105.120 contra 107.990. Então tem uma diferença aí de preço legal. E aí a gente vai ver nesse vídeo se realmente vale ou não pagar essa diferença. Então ambos nas cores pretas, nenhum opcional, tá? Ambos os carros vão para essa briga sem opcional, como normalmente a gente vê, né, o pessoal que empresta o carro, né, as montadoras, eles colocam versões com pacotes, tal, para dar uma enganada. Aqui a gente vai usar as versões base e aí cada um depois, se der, não ficar muito longo o vídeo, a gente fala um pouco dos opcionais também. Beleza? Então, só confirmando, Pulse na versão Audace contra Nivus Comfortline na motorização 1.0 turbo em ambos os carros. Então, bora para cá, que é aqui que é o nosso site de colinha para saber as coisas. Ambos os carros têm garantia de 3 anos. Aqui, seguro para o Pulse é meio que um chute, né? Mas ali tá bem equalizado, não tem muita diferença não. Vamos lá, o que interessa pra gente? Questão de potência. Como vocês sabem, o Pulse tem um motor mais forte, 1.0, se eu não me engano, do Brasil. Eu falei isso sem raciocinar muito, mas eu acho que é isso mesmo. Então hoje o 1.0 turbo de 130 cavalos com álcool e 125 com gasolina. Enquanto o torque máximo é de 20,4 kgfm em ambos os combustíveis, já a partir de 1.700 RPM. Lá no Volkswagen a diferença é praticamente mínima, né? Só tem 2 cavalinhos ali de diferença no álcool, porém a gasolina, né, despenca a potência do nosso Nivus, cara. Impressionante, né? Como é uma diferença gritante entre álcool e gasolina. E o torque se mantém o mesmo nos dois, né? Culpa do nosso turbo, porém ele chega a 2.000 RPM. Então é uma vantagem aí, ainda somado com o CVT, né? Ou acaba compensando ali na questão de desempenho e consumo. Consumo do nosso Pulse é matador, é muito melhor. Ele é melhor no circuito urbano, rodoviário, com álcool e com gasolina, tá? A diferença chega a ser de 1,3 km por litro no consumo urbano e rodoviário com gasolina, e com etanol no consumo urbano 0,9 km por litro e 0,6 km por litro no álcool na rodovia. Então, o melhor, né, que temos aqui, 14,6 km por litro na rodovia contra 13,3 na rodovia também do Nivus. Não é um consumo extremamente pior, mas deu para ver que tem uma diferencinha aí considerável. O tanque de combustível do Nivus é maior, 52 litros contra 47, 5 litros a mais. Isso ajuda na autonomia? Até ajuda, mas como ele gasta mais, fica meio que equalizado. Então na cidade o Pulse tem autonomia maior, porém na rodovia o Nivus está conseguindo dar o troco. Então, para quem gosta de viajar, né, viagens longas com pouca opção de posto, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Em questões de dimensões, né, a Fiat não conseguiu fazer o carro ser tão comprido quanto o Nivus, né? O Nivus tem todo aquele balanço traseiro que ajuda bastante o carro, né? Até dá uma disfarçada melhor no visual, tira ele um pouquinho daquela aparência de hatch e acabou ficando o nosso Pulse. Então o comprimento do Nivus é maior em 167 mm. Então largura e altura do Pulse é maior, 17 mm e 84 mm, né? A altura realmente bem diferenciada. A distância entre eixos aí já começa, né, tudo melhor no Nivus. Então distância entre eixos, bitola dianteira, bitola traseira, flanco do pneu, né, que tem pneus diferentes aqui, dianteiros e traseiros. Voo livre do solo, aí a Fiat, né, como uma fabricante, entende qual que é a proposta do carro, entrega 196 milímetros, tá?
É menor do que o Argo Tracking, curiosamente, né? Mas a gente tem que levar em consideração o estilo, né, de carro. Na verdade, o Argo Tracking realmente é meio que um carro fora da curva. Então, o Nivus ele entrega só essa alturinha um pouquinho maior por conta do pneu, que tem uma altura maior ali de pneu. Porque se você for pensar em questão de altura, de suspensão, essas coisas, é praticamente a do Polo. Então, se não fosse o pneu mais gordinho ali, ele estaria beijando o chão como o Polo beija. E que temos aqui, ângulos de entrada e saída, não temos informação do Nivus, mas com certeza são menores do que as do Pulse, 20,5 graus de entrada, muito boa de entrada. Saída, todo carro assim é muito bom também. Porta-malas tem aquela briga, né, de volume líquido, de coisa, então a gente está numa fase bem complicada de comparativo. Mas nitidamente, né, visualmente, a gente sabe que o Nivus tem um porta-malas maior. E o peso total, sim, o Pulse nessa versão é mais pesado e gordinho, 35 quilos, tá? Então o Pulse perde aí em peso pro nosso amigo. Questões de tecnologias de motor, eu não vou me estender muito, que eu sei que pouca gente se interessa, tá? Mas são meus motores turbo. A maior diferença eu diria que é o câmbio. Enquanto um briga com CVT com simulação de 7 marchas, o outro vem com i-Sim 6 marchas clássico, né? Aquele TF60SN. Ambos têm suspensão traseira de eixo de torção, que era o que eu queria confirmar. E a vantagem do disco sólido na traseira do Nivus, né? A Volkswagen investe bastante nisso. Infelizmente a Fiat nem em carros mais caros coloca. Então freio traseiro tambor. Ambos elétricos na direção. Pneu dianteiro e traseiro, obviamente, são iguais. Só que o Nivus, ele tem um pneu maior, né? Como eu falei, o pneu que faz a diferença. Então, 205/60 R16 contra 195/60 R16. Ambos com a mesma medida de aro. Então, em questão de compra, né, de pneu, a diferença de preço deve ser mínima. Então, não dá para considerar isso um problema ou uma vantagem para nenhum. E agora vamos para o comparativo de equipamentos, né? Que eu sei o que o pessoal interessou, até vou ver se eu separo aí em capítulos esse vídeo. Pessoal, eu vou começar falando que o Pulse não tem em relação ao Nivus, tá? Reforçando, não tem em relação ao Nivus. Então o Nivus tem de série e o Pulse não tem. Então começamos pelo airbag de cortina. Infelizmente a Fiat continua sofrendo para colocar mais airbags, né, nos carros dela. A gente sabe que já era um parto para ter o airbag lateral, agora que o lateral tá vindo, o airbag de cortina ainda fica devendo. Então, ponto positivo aí para a segurança do Nivus. Alarme antifurto volumétrico, tá? Não tem a parte volumétrica, mas o perimétrico ele possui. Vetorização de torque, que é uma coisa que toda a linha TSI tem, e aqui a Fiat também não entrega nesse carro. Agora tem outra mancada da Fiat, que é o ajuste do volante em profundidade. Esse carro ele tem de altura, tá? Você consegue subir e descer o volante, mas ele não tem de profundidade. Que mancada, hein, Fiat? Um carrão desse. E tem no topo de linha, tá? Isso que é o pior de tudo. Não é um negócio falar, mas ia ficar caro para fazer, né, uma peça do zero para esse carro. Não. O carro possui isso na versão mais cara. Que sacanagem. E aqui uma mancada da Fiat também, que eu vou te falar, viu? Quando eles querem economizar centavos, eles economizam. Esse carro não tem luz no porta-luvas, pessoal. Sim, um carro de mais de 100 mil e não tem luz no porta-luva. E são esses os itens que o Nivus saem na frente. Agora vamos fazer o contrário, vamos ver o que o Nivus fica devendo em relação ao nosso Fiat. O primeiro item é assistente de farol alto, presente no Pulse. O segundo item é alerta de mudança de faixa, também disponível no Fiat. Alerta de colisão frontal e frenagem automática de emergência, também de série no Pulse, isso é muito legal. E, na minha opinião, só esses 3 últimos itens já pagam a diferença de um carro para o outro, tá? Apesar de que eu sei que o airbag ali dá uma quebrada, mas eu acho que só por ter esses itens eleva bastante a segurança do Pulse e acaba lembrando que, claro, o Comfortline pode receber como opcional esses itens, tá? Tirando o alerta de mudança de faixa, mas o alerta de colisão frontal e a frenagem automática de emergência é possível colocar como opcional. Mas a gente não vai levar isso em consideração nesse comparativo. Outro item é a troca de marchas no volante, presente no Pulse e falta no Nivus. Retrovisor interno fotocrômico e limpador de para-brisas automático. Faróis com acendimento automático, ele também não possui. Chave presencial e acionamento remoto do motor. E aí quando a gente chega nessa parte de multimídia, tem um sério problema. E a Volkswagen parece que não está entregando isso até hoje, né? Como não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas ela tá com esse probleminha aí de central multimídia. Então, a questão de multimídia, se eu não me engano, a Comfortline está sendo entregue sem. Aí tem opcional, não sei se a pessoa paga mais, se tem disponível para realmente comprar isso daí no carro. Então, é um complicante
grave, né? Porque a Fiat já entrega isso daí também. E lembrando que quando, né, completinho, bacaninha lá, e o opcional, aí eles entregam um pacote bem completo, inclusive com HD interno. É uma coisa que não tem presente no Fiat. Já sabemos que cada um carro tem, né, em relação ao outro, e agora vamos falar de opcionais. E aí, na questão de opcionais, que o Volkswagen me entregou aí, que eu acho que realmente o preço dele não tá valendo muito a pena. Como a gente viu, ele tem como opcional a central multimídia, tá? O Composition Touch, que era para vir de série, não tá vindo de série. Mas se você quiser pagar, eles têm, tá? Eles não têm pra pôr no carro, mas se você pagar por fora, eles entregam. Brincadeira, né? Então esse é o primeiro pacote de R$ 1.850. O preço não tá tão ruim, mas, pô, era pra estar no carro, né? Não existe vender um carro desse sem isso. E aí a gente tem um pacote VW Play e Tech, que inclui por 4.630 o ACC, que é o controle adaptativo de velocidade, com função de frenagem, de emergência e monitoramento frontal. Aí ele tem o AEB, que é o City Emergency Brake, que é o sistema autônomo de frenagem de emergência anti-colisão frontal até 50 km por hora. Vale ressaltar isso daí, tá, pessoal? Não abusem, não. Aí ele tem o carregador sem fio, sistema de som touchscreen VW Play com tela colorida de 10 polegadas e o App Connect. E aquela central multimídia é muito boa, viu? A Volkswagen e a Fiat ali, ó, estão com as melhores centrais multimídias. E volante multifuncional em couro com shift pedals, que é a troca de marcha, né, ali no volante. Então, com esse pacote, o nosso Nivus vai para R$ 109.750 para entregar tudo que tem de melhor na versão Comfortline. Agora, no site da Fiat, pessoal, eles não estão colocando o que cada item tem. Eles até mudam aqui no carro, ó, dá para ver que mudou a roda, as coisas tudo. O pacote com teto, tudo bacaninha. Mas aqui ele não está mostrando para a gente o que tem, tá? Então, eu só vou falar os preços aqui. O Pack Connect 3.650 e o Pack Design 3 5.200. Aí eu vou aqui no site da própria Fiat de lançamento e falar para vocês que o Pack Design inclui rodas de liga leve 17 polegadas escurecida, bancos revestidos em couro e a pintura bicolor. Então, como vocês viram, né, o carro trocou aqui para parte bicolor, a roda 17 bem bonita por sinal. Então aqui fica um pacote bem parecido com a versão topo de linha. E voltando para cá, outro opcional que eu falei para vocês é o Pack Connect Me, que inclui o Fiat Connect Me, que é a central multimídia grandona lá do Compass, né? Eu tô falando que é do Compass, eu acho que realmente é mesmo, mas se não for é bem parecida. E navegação embarcada e central... Ah, isso é legal, ela já vem de série com um belo de um navegador, viu? Apesar da gente hoje em dia estar acostumado a usar o Maps e o Waze no nosso Android Auto ou Apple CarPlay, ele já vem com um TomTom, eu acho que é TomTom, agora fiquei na dúvida. Mas é uma ótima, viu? Eu adorei, quem quiser ver tem lá na avaliação do Compass. E mais é central multimídia de 10,1 polegadas, uma 0,1 polegadas para não falar que é maior, né? Que vamos briga de ver para ver quem que tem mais. E é isso, então de opcionais são esses. Aqui tem uma observação, ó, caso deseje a lista completa de equipamentos. Ah, não, aí aqui é outra coisa, do que não importa pra gente. Então é isso, pessoal. Então, Pulse vai para 117.840, é isso mesmo? Se for com todos, é isso mesmo. Então, com todos os opcionais, ele seria esse valor. Então, você viu que parou, né? O preço de um carro pro outro foi disparado. Só que aqui a gente está falando de um carro que ganhou rodas aro 17, banco de couro, ou mais uma central multimídia mais completa ainda. Lembrando que se eu tirar isso daqui, né, o Connect Me, ele vai continuar vindo com uma bela central multimídia. Não é uma central multimídia ruim, muito longe disso. Então, e aqui é mais questões de design, né? Porque os itens de segurança, algumas coisinhas o carro já tem lá. Então, é até difícil de justificar essa troca aí. Mas é um opcional, né? Então, aí fica como referência para vocês. Exatamente por isso que eu preferi usar a versão base para vocês saberem o que tem e aí ver se o pacote tem o que se faltou num carro ou no outro. Como a gente viu, não tem como pôr mais airbags no Pulse e que mais? É isso. E as partes de frenagem autônoma dá para pôr no Nivus, então isso aí é bem interessante. Aí fica a critério de vocês qual que vocês gostaram mais, beleza? Eu sei que ficou um vídeo mais longo, então vou separar aí por capítulos, né, para ficar mais fácil para vocês, beleza? Então, um abração. E se vocês quiserem mais algum comparativo, se vocês quiserem que eu compare as versões mais caras, deixa nos comentários, eu estou aqui disponível para vocês. Belezura? Um abração e até o próximo vídeo.